Olá, minha gente, como vocês estão? Eu espero que bem, porque hoje eu tô aqui para falar de uma obra muito importante. É uma obra de uma escritora moçambicana chamada Paulina Chiziane, e o livro é este, Niquete, uma história de poligamia. Este livro é um dos livros mais relevantes que eu li nos últimos tempos. Mas antes de falar do livro, antes de falar da obra, eu quero falar um pouquinho de Paulina Chiziane. Essa escritora tá viva, maravilhosa. No ano de 2021, no ano passado, ela recebeu o prêmio Camões, foi a primeira escritora negra a receber o prêmio Camões, a primeira mulher negra. Ela nasceu em 4 de junho de 1955, então estamos falando de uma geminiana, uma escritora geminiana, de uma inteligência muito aguda, muito assertiva, muito atenta à realidade. Antes de se consagrar como escritora, ela participou ativamente da Frelimo. A Frelimo era a Frente de Liberdade, de Libertação de Moçambique. Ela fez parte, então, de movimentos políticos, né? Foi militante, foi ativista na luta pela independência de Moçambique, militou, viveu mesmo essa experiência da luta, né? Da guerra, do combate, de fato. Mas aí, de repente, começa a escrever, né? Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, então é uma figura pioneira em vários aspectos, um nome importante em vários aspectos, não só para a história da literatura africana, para a história da literatura africana de língua portuguesa e para a história da literatura moçambicana, mas também para a história da literatura ocidental, para a história da literatura feita por mulheres, para a história da literatura feita por mulheres negras. Então, a Paulina Chiziane é essa figura extremamente relevante que, a partir do momento em que se consagra como escritora, ela não participa mais ativamente dos movimentos políticos, mas as questões políticas ainda são tratadas na obra dela, aparecem na obra dela, ela discute, sobretudo no que diz respeito ao lugar da mulher na sociedade, à autonomia e à liberdade da mulher, sobretudo a autonomia econômica e política, como a mulher luta com questões culturais, e aí, como é de se esperar, né, de uma escritora negra, as questões da mulher negra, né, os embates que a mulher negra tem com uma cultura estabelecida, com uma sociedade estabelecida no desprezo, no menosprezo desse tipo de sujeito social, né, de figura social. E Niquete é um livro que foi publicado no ano de 2002. Em 2003, ela recebeu o prêmio José de Craveirinha por conta desse romance, por conta dessa obra. É uma das obras que se insere numa trilogia que ela fez sobre poligamia. Então, a questão da monogamia, da poligamia, é uma discussão que aparece nos textos, que aparece nas obras da Paulina Chiziane. E por que esse tema é tão importante? Porque ela é uma adepta ou talvez uma militante do poliamor? Não necessariamente, não é disso que se trata. Mas as reflexões que ela propõe são mesmo de caráter cultural, né? Que estabelece uma normalidade, uma naturalização da poligamia para homens e para mulheres não. Então, o questionamento aí, no que diz respeito à questão da monogamia e da poligamia, é como isso tudo acaba irradiando, né, na vida das pessoas e sobretudo na vida das mulheres, algumas amarras e formas de opressão do patriarcado. Niquete se passa em Moçambique, traz então marcas desse país, aspectos históricos, culturais desse país. A gente sabe que Moçambique alcançou a independência, era colônia de Portugal, foi colônia de Portugal durante muito tempo, alcançou a independência na década de 70, então a independência ainda é muito recente para esse país, e aí as marcas culturais do próprio povo moçambicano, mais as marcas de violência e de opressão que foram transmitidas, né, foram contaminadas, foram propagadas pelo país que colonizou, elas ficam evidentes, né, esses elementos, essas marcas ficam evidentes nessa obra. É uma obra que é dividida em 43 capítulos, a gente tem então aí como personagem protagonista a Rami, ela é o apelido dela dentro da obra, mas o nome dela é Maria Rosa. A Rami é uma mulher que vai descobrir uma série de situações equivocadas na vida dela. E a base de tudo isso é justamente a questão da poligamia. Mas o que significa Niquete, né? Por que o título do livro é Niquete? O subtítulo é uma história de poligamia. Por que o título é Niquete? Niquete é o nome de uma dança africana que introduz as mulheres na vida amorosa. Então é uma dança, é uma espécie de rito de passagem, uma espécie de ritual que tem como finalidade mostrar para as mulheres dessa cultura como é o amor. E a Rami descobre como é o amor dentro da sua cultura, ou como podem ser as várias facetas do amor, ou como podem ser os amores e, consequentemente, os desamores, né, o desamor dentro dessa cultura em que ela está inserida. Rami vive em Maputo. Maputo é a capital de Moçambique. Isso a coloca numa situação, geograficamente falando, ela está centralizada. Ela está num lugar centralizado
dentro desse território. Mas o fato dela estar num lugar centralizado não a coloca numa posição de privilégio. E ela vai descobrir isso depois. A princípio ela até achava que estava tudo bem na vida dela, né? Que as coisas estavam ótimas, que ela realmente tinha casa, tinha família, né? Tinha estabilidade e, portanto, era privilegiada, mas depois isso tudo vai cair por terra. E nesse cair por terra é que Rami se revela uma personagem extremamente complexa e interessante, porque ela é muito ambígua, ela é muito dual. Ao mesmo tempo que ela é forte, porque ela enfrenta a vida dela sozinha, ela resolve os problemas, ela resolve as dificuldades da família sozinha. Ela quase não conta com o marido, ela é casada com o Tony. E o Tony, ele é um comandante de polícia, ele oferece os subsídios materiais para essa família, né? Dinheiro, paga as contas, oferece casa, paga escola. Só que ele tá sempre ausente e sempre alegando por motivos de trabalho. E ela é que se vira, né? Há um episódio no início do livro em que o filho dela participa de uma situação de vandalismo. Ela é quem tem que resolver a situação, ela é quem tem que dar a cara pra bater, ela que tem que se apresentar na frente das pessoas, uma mãe, quase que uma mãe solo, né? E aí, dentro do conservadorismo da sociedade em que ela vive, isso é muito mal visto. Mas aí, então, nesse sentido, ela é muito forte. Mas, por outro lado, no que diz respeito a práticas, a comportamentos de mulher esperados por uma mulher na sociedade, ela, em vários momentos, revela de uma maneira belíssima a sua vulnerabilidade. Porque o ser humano também é feito de fragilidade e de vulnerabilidade. Ao pensar na luta da mulher, né, na luta feminista, na luta de nós mulheres na sociedade para alcançar espaços, ocupar espaços de dignidade, de autonomia e de liberdade, muita força precisa ser empregada, mas muitas das nossas fragilidades e das nossas vulnerabilidades também nos confrontam, e isso às vezes é muito doloroso de lidar. E para ela também não é diferente, né? Também é doloroso, é difícil, mas ela enfrenta e ela vai construindo, né? Ela vai se reconstruindo e se reconfigurando como mulher. E o que acontece de fato? Essas ausências do marido dela deixam com a pulga atrás da orelha, e aí ela vai atrás de saber. E aí, investigando, indo atrás, né? Esse marido sempre ausente, ela descobre que o Tony é polígamo, que ele tem outra esposa. E aí, nessa de descobrir que tem outra esposa, vai descobrindo que tem outras esposas, né? Porque a partir da descoberta de uma esposa, essas outras esposas vão descobrindo que ele tem outras esposas. E quem são as esposas desse Antônio Tomás, né? Que o nome dele é Antônio Tomás, mas ele é chamado por elas de Tony. A Rami, que é a primeira esposa, a Julieta, que é quem a Rami conhece primeiro, a Luísa, quem ela conhece a partir da Julieta, depois a Sali, depois a Mauá. E aí entra depois uma outra figura na história, que é a Salé. O que acontece aqui? O que a gente vai tendo aqui dentro dessa obra? Essa ordem em que elas aparecem estabelece uma hierarquia. E essa hierarquia é pautada em quê? Pautada na ordem que elas se casam com Tony. E como essa ordem é estabelecida? A partir da idade. Então, a Rami, a mais velha, e a que aparece por último é a mais jovem. Isso já é um problema dentro da narrativa pra gente poder criticar, pra gente poder pensar nessa sociedade. O Tony é um homem que está na mesma faixa etária da Rami. São duas pessoas de meia idade, de 40 anos pra cima, 50 anos ou mais. Quando a Rami está na mesma faixa etária que o Tony, pra ele não é suficiente. Ele vai procurando mulheres mais jovens e mais jovens e mais jovens, pra ele poder desfilar com essas mulheres. Até que ele chega à mais nova de todas, que começa a ficar incomodada com os sumiços. Elas se juntam, essas mulheres se unem, estabelecem uma espécie mesmo de comunidade. Primeiro elas brigam. Primeiro a briga é feia, né? Elas rolam no chão. Quando o Rami vai conhecer Julieta, as duas vão pros fights, vão pras porradas mesmo, elas vão parar na delegacia. E quando ela tá lá na delegacia, elas estão presas, ela fala: eu sou esposa do Tony, ele é seu chefe, você tem que me soltar agora. E ele vai investigar, né? O oficial que tava ali cuidando, vai lá investigar e descobre, ele fica super constrangido, fica muito sem jeito, muito sem graça, porque tá prendendo a mulher do chefe dele. E aí ela vira e fala: você vai ter que soltar ela também, porque ela também é esposa dele. E aí ele tem que soltar as duas, e a cena é extremamente complicada, constrangedora, e a Rami vai revelando esse constrangimento o tempo todo, né? E vai enfrentando uma série de barreiras. Ela se junta com essas outras mulheres que em um momento as se veem como rivais, porque essa também é uma construção patriarcal, né? Colocar mulheres como rivais, mulheres como concorrentes, né? Uma mulher odiar a outra porque vê na outra uma ameaça, né? Uma possibilidade de tomar o seu homem. Essas são as construções que o patriarcado criou e que foi colocando, né? Implantando em nossas mentes, em nossas reflexões ao longo dos séculos. E é uma coisa realmente difícil de desconstruir de um dia pro outro. Mas a gente percebe que no decorrer da narrativa, Rami, ao lado dessas outras esposas, vão trabalhando para desconstruir tudo isso. Quando eu estava lendo esse livro, eu fiz
fiz várias anotações. E olha o tanto que eu marquei o livro. Chegou um momento que meus post-its acabaram e não dava mais para marcar, né? Mas existem várias considerações aqui que nos levam a reflexões gigantescas. Por exemplo, quando o Rami descobre que o Tony é polígamo, primeiro ela se culpa. Ela se sente feia, ela se sente inferior, ela acha que a culpa é dela por ele estar procurando mulheres fora, porque ela não tá dando a devida assistência. Aí ela se encara, se olha no espelho, se confronta, e aí ela percebe que não é uma coisa que depende só dela, né, que não está só na alçada dela. Depois ela começa a culpar as outras mulheres, né, porque as outras mulheres é que são as sirigaitas, elas é que seduziram o meu Tony, né, elas que estão tentando roubá-lo de mim, até que ela vai conhecendo a realidade dessas outras mulheres, ela vai conhecendo a história dessas outras mulheres, essas mulheres vão compartilhando com ela como elas são tratadas pelo Tony, o que o Tony diz a elas, e aí ela vai percebendo que a ausência do Tony é algo frequente não só na casa dela, mas na casa de todas essas outras mulheres que ela conhece. E aí ela percebe que o problema não é ela. Aí ela chega à conclusão de que na verdade o problema é o Tony, e mais ainda, mais do que o Tony, o problema é essa mentalidade que está instaurada nesse cenário, porque depois ela leva isso pra família, a discussão vai se ampliando dentro da narrativa, né? O Tony é confrontado, ele é colocado na parede diante dos parentes dele, dos familiares, e meio que há uma passada de pano pro Tony. Tanto homens quanto mulheres da família dela, pessoas mais velhas, elas meio que elas toleram essa saída do Tony, ela é aceitável. Não, porque o homem é assim mesmo, não, porque tá tudo certo, é da natureza dele, né? Agora você não pode fazer a mesma coisa, você não pode desejar e estar com outros homens, e você também não pode expor ele como você está fazendo agora, né? Porque se ele tá mantendo em sigilo é porque ele quer discrição, então mantenha a discrição, faça vista grossa. Então assim, pra nós mulheres, ler esse livro é um negócio extremamente incômodo. É extremamente incômodo porque é irritante a situação, é injusto, né? O que esse homem faz com essas mulheres e como a sociedade, ela ratifica isso, ela autoriza isso, ela concorda com isso, né? A cultura permite que isso aconteça. Mas enfim, acaba que a Rami, ela vai aprendendo, né, numa referência a Simone de Beauvoir. Há um episódio, um trecho do livro que remete muito àquela fala da Simone de Beauvoir sobre o tornar-se mulher, né, não se nasce mulher, mas torna-se mulher. E aí a gente percebe aqui em alguns trechos, a Rami se torna uma nova mulher. Ela deixa de ser aquela Rami, deixa de ser aquela mulher e torna-se outra mulher. Olha o trecho. Olhei-a com surpresa. De repente lembro-me de uma frase famosa. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Onde terei eu ouvido esta frase, né? A Rami, a personagem, né? Porque ela é quem narra, ela é quem vai nos contando. E aí a gente percebe as oscilações dela. É muito triste, inclusive, acompanhar essas oscilações dela, porque ora ela se dói, ora ela se enraivece, ora ela perdoa e ela quer perdoar, mas o Tony não tá nem aí pra ela, sabe? Ele não tá preocupado com o que ela vai fazer, com o que ela deixa de fazer, enfim. Ele acha que ele tem tudo na mão, que ele tem o controle. Mas aí eu não quero dizer o final, né? Eu não vou revelar o final, não vou revelar muitos detalhes do enredo, mas algumas coisas que eu quero chamar a atenção que aparecem aqui nessa obra, que são importantes. A gente tem reflexões sobre como são estabelecidas algumas instituições e como essas instituições se transformam à medida que os sujeitos envolvidos, os sujeitos participantes também se transformam. Família, casamento, cultura, sociedade, história. Aí a gente tem referências à Guerra Civil, que acabou em 1992, né, na luta pela independência, mas aí a gente tem isso como uma espécie de... Isso não é dado tão explicitamente pra gente. Isso aparece como uma alegoria da luta da mulher nesse contexto. Depois da luta pela independência de um país, agora é a luta pela independência de mulheres nesse país. Aí a gente tem também discussões e reflexões sobre sororidade, sobre como mulheres podem se apoiar, né? A melhor maneira de mulheres resistirem ao patriarcado é apoiando umas às outras, né? Porque existe essa experiência e essa dimensão política do ser mulher, reflexões sobre a construção do patriarcado, reflexões sobre essa mentalidade de que mulheres são adversárias, de que mulheres são rivais, mulheres são inimigas, reflexões sobre como mulheres se assemelham nesse lugar político, mas como também cada uma delas tem suas particularidades, né? Porque a Rami tem dificuldades diferentes
diferentes em relação às dificuldades da Mauá Saleh, por exemplo, que é jovenzinha, que ainda tá fresquinha, ainda é muito mais apreciada pelo Tony, e já a Rami é mais velha, né? A Rami é mais... ela se sente mais acabada, né? Embora não seja. Ou então, por exemplo, as particularidades entre Rami e Julieta, né? Em que Julieta é muito mais sexualizada, né? Tem uma libido muito mais forte, muito mais acentuada. Rami nem tanto. E como elas vão trabalhar, como elas fazem para lidar com essas particularidades em relação a esse marido. Há em alguns momentos referências aos rituais, né? Aos ritos, porque há um determinado momento que a Rami vai tentar fazer um ritual de amarração, né? Tentando prender o Tony só pra ela. Mas a questão não é essa, né? Depois ela chega à conclusão de que o problema não é esse, que o problema é cultural, que o problema é histórico, é social. Há também referências e discussão sobre conflitos culturais, né? Porque Moçambique é um país, aí falando sobre a capital, Maputo, né? Dividida em norte e sul, e aí tudo é construído e tudo pode ser desconstruído, né? No norte tem uma postura e uma mentalidade específica sobre poligamia. No sul já tem uma mentalidade e uma postura diferente sobre o mesmo assunto, sobre a poligamia, né? Então, no mesmo país, na mesma cidade, de um lado e de outro, pensa de forma diferente, né? Essa ideia de polarização. De um lado pensa na liberdade de todos, homens e mulheres. No outro, não. A mulher tem que se submeter. O homem ainda pode dar umas escapadinhas se ele quiser. Se ele tiver condição de manter, de sustentar, da manutenção daquela família. Há referência também à questão religiosa. Há referências à tradição, né? A tradição também é uma coisa muito interessante aqui, porque os tempos são outros. Então, por que ficar perpetuando valores, ficar perpetuando práticas que oprimem mulheres se mulheres estão vivendo um tempo em que elas estão conscientes dessas opressões e elas não aceitam mais essas opressões? Então, há uma série de reflexões aqui, é uma obra muito ampla, é uma obra muito atual, né? E embora ela tenha suas marcas regionais no que diz respeito à cultura, aos ritos moçambicanos, é uma obra também que conversa muito com essas mentalidades que estão em outros continentes, que tem outras histórias, outras trajetórias, porque, como eu disse, né, ser mulher é um ato político, né? Viver como uma mulher, existir como uma mulher é político. E embora as diferentes mulheres tenham as suas particularidades, tenham as suas diferenças, né, de ser mulher, existe algo em comum, que é esse posicionamento político de se colocar no mundo como um corpo de mulher, como um ser que é mulher. Bem, gente, outras possíveis considerações sobre essa obra ia necessitar mais tempo, talvez até mais detalhes do enredo, coisa que eu não quero fazer. Não quero também me exceder muito em relação ao tempo, mas é uma obra que abre muitas margens para debate. Se você já leu, inclusive, deixa aí seu comentário sobre determinados pontos, aquilo que talvez tenha chamado sua atenção, né, que tenha te instigado, intrigado mais. Compartilhe comigo, né, a sua visão, o seu olhar, a sua interpretação, sua análise acerca dessa obra. Vai deixando aí também, por favor, o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Isso é importante pro trabalho, isso é importante pro canal, pra gente poder crescer, pra gente poder produzir mais e mais e levar literatura para o maior número possível de pessoas. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.